Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Esperai, pois, na cidade, permanecei, pois, na cidade, porque envio sobre vós a promessa de meu Pai, até que do alto sejais revestidos de poder. Na sequência, em seguida, depois de ter dado provas, evidências, provas físicas de que ele havia ressuscitado, depois de mostrar as mãos, os pés, depois de ser apalpado pelos seus discípulos. Na sequência, ele diz: São estas as palavras que eu vos falei. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Cumprimento da palavra de Deus, cumprimento da profecia. Era necessário, importava que se cumprisse tudo. Não apenas algumas profecias, não 90%, 95% ou 99%. Não, é a totalidade. Tudo o que de mim estava escrito. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, em Moisés, nos profetas e também nos salmos. Um cumprimento total. O Senhor ensinou: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O Senhor disse: não cairá um jota ou um tio, sem que todas as coisas se cumpram. E ele está falando a respeito, depois de dar provas, evidências, mostrar o seu corpo, permitir que ele seja tocado. E ele diz, a partir daí, abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Veja bem, eles estão recebendo provas físicas, provas materiais. Está sendo dado a eles evidências da sua ressurreição. O assunto não é outro. O assunto é a ressurreição de Cristo. E eles estão reunidos, eles estão conversando, eles estão falando a esse respeito. E mesmo assim o Senhor se apresenta. E ainda existe incredulidade, ainda existe dúvida. O Senhor diz: por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que é que vocês estão perturbados? Por que é que vocês estão ainda duvidando? Olhe minhas mãos, olhe meus pés. Mas veja bem, 3 anos de ensinamento, 3 anos caminhando com o Senhor, 3 anos ouvindo o grande mestre, o mestre por excelência, o maior dos pregadores,
Não é qualquer pastor, não é qualquer mestre, não é qualquer servo. É o próprio Senhor que caminha com eles. É o próprio Senhor que abre as Escrituras a todo tempo. Ele veio pregar a respeito do reino e ele aponta para o rei, ele aponta para si. Mas aqui ainda existem dúvidas, ainda existe incredulidade. O Senhor reprova, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Há uma necessidade. Há necessidade de uma intervenção divina, uma ajuda do alto. Por isso, nós que estamos lendo o Evangelho e queremos conhecer o Evangelho todo, e ainda paira dúvida nos nossos corações. Temas anunciados na palavra de Deus. Ele vai falar logo na sequência a respeito da sua volta, da sua segunda vinda a esta terra. Hoje muitas pessoas não acreditam mais na segunda vinda de Cristo. Muitos perderam a esperança. E aqui essa nuvem, essa névoa, esses olhos ainda fechados, olhos cegos. Há necessidade de que o Senhor abra o entendimento para compreender as Escrituras. Queremos conhecer o Evangelho todo, queremos compartilhar o Evangelho todo. Estamos a todo tempo ensinando, mas ainda precisamos orar para que Deus abra o nosso entendimento, para que nós compreendamos a sua palavra, para que nós entendamos qual é a sua vontade, qual é o seu propósito. E no verso 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Existe uma chave que precisa ser virada. Existe uma porta fechada. Existe ainda uma cortina diante dos nossos olhos. E muitas vezes, lendo as Escrituras, não percebemos revelações já feitas. E precisamos do entendimento, que Deus abra o nosso entendimento para que nós compreendamos as Escrituras. E aí o Senhor continua: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, a começar por Jerusalém. O Evangelho todo, o Evangelho para todos os povos, para todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Por isso há um convite, por isso há uma escolha, por isso há uma eleição. Deus nos chamando, Deus compartilhando, Deus revelando conosco as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. E Ele quer que nós entendamos. E nós precisamos desejar, compreender, entender. Precisamos ser leitores assíduos da Bíblia Sagrada, dependentes do Espírito Santo, dependendo que Ele revele a nós, pedindo: fala comigo, Senhor, fala comigo nesta hora, porque eu quero compreender, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a sua vontade e o que é que o Senhor quer da minha vida. Por isso, nesta manhã, que Deus possa abrir o seu entendimento, que você possa receber a palavra dele, que a palavra no seu coração possa produzir fruto, que os seus olhos sejam abertos e você possa compartilhar a verdade de Deus em todo o tempo, em todo lugar e com todas as pessoas. Todo o Evangelho. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo
e é a minha oração em nome de Jesus.